Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Língua Portuguesa para concursos, que é o do zero ao topo. E nesta aula vamos dar início aos conteúdos de encontro vocálico e, em seguida, encontro consonantal e dígrafo, certo? Então, pegue seu material e acompanhe comigo, por gentileza. E para falar sobre encontro vocálico, pessoal, não tem como nós falarmos sobre isso sem entendermos a diferença entre vogal e semivogal. A começar pelas vogais. Eu sei que graficamente vocês já sabem que as vogais são representadas pelas letras A, E, I, O, U. Graficamente falando, estas letras, dentro do nosso alfabeto, representam as vogais. Porém, para diferenciar vogal de semivogal, a gente precisa também levar em consideração o assunto de fonemas, que é o assunto do som que a letra possui. A vogal, gente, é considerada o som que a gente produz e que passa livremente pela boca. Como assim, Dani? Essa parte do conteúdo da gramática envolve muito a análise das posições e das posições da língua, do dente, do lábio, e como o som ele é produzido dentro da nossa boca. Então, quando a gente fala sobre vogal, estamos falando, por exemplo, do som que passa livremente. Então, é A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Perceba, eu permiti que o som passasse livremente. Ao contrário do D, M, N, T, que a gente tem uma barreira, a gente precisa de uma barreira, de alguma outra movimentação dentro da boca para o som acontecer. E a vogal, gente? Então, aqui, uma corrente de ar que passa livremente pela boca. A vogal, dentro da língua portuguesa, ela é considerada o núcleo, a base da sílaba. Tanto que há uma regra, que é a regra geral de divisão silábica, que diz o seguinte: não existe sílaba sem vogal. Na língua portuguesa, não existe sílaba formada apenas por consoantes ou por semivogais. Nós precisamos da vogal estar presente para essa sílaba estar correta. Entendem? E aí, nós precisamos entender que temos as vogais e as semivogais. As vogais, elas são a base da sílaba. Elas possuem o som mais forte que uma semivogal. E, normalmente, dentro de um encontro vocálico, já adianto isso para você, a semivogal ela vai vir apoiada nessa vogal. A semivogal vai ter um som um pouco mais fraco do que a vogal. Ok? Antes de a gente entrar no assunto de semivogal, eu quero só falar com vocês sobre dois tipos de vogais que são importantes nós diferenciarmos. Vogal oral, que é justamente o A, E, I, O, U, quando o som ele é formado dentro da cavidade da boca, e o som nasal, que é aquele som que tem é como se tivesse um tio. Em alguns momentos vai vir de fato o tio ali, para representar essa nasalidade da letra. Em outros momentos, essa nasalidade será representada pela letra M ou pela letra N, junto à vogal, para poder trazer a nasalidade, como, por exemplo, mente. Ó, na palavra mente, este N aqui, ele está trazendo uma nasalidade para a letra E, para este primeiro E. Então, ali nós temos como se tivéssemos um tio, só que no lugar de colocar um tio, vamos colocar um N. Então, vamos ter, em relação à pronúncia ali da vogal, podemos ter ela de forma oral e de forma nasal, tá? Estes dois conceitos são um pouco mais simples de compreender. Agora, vamos à parte que é um pouco mais complexa, que é quando a gente precisa diferenciar vogal de semivogal. Para isso, já tem em mente que a vogal ela é a base da sílaba, ela tem um som mais forte do que a semivogal, e dentro de um encontro vocálico, né, porque é onde a semivogal aparece, no encontro vocálico, esta semivogal ela está apoiada na vogal. Ou seja, ela tem um som mais fraco do que a vogal.
tem fita em ênfase, tem fita em destaque, será a nossa vogal. Tudo isso, gente, precisa de análise sonora, de prestar atenção em como você pronuncia a palavra, em como essa palavra deve ser pronunciada, certo? Vejamos aqui. A semivogal, por sua vez, normalmente ela é representada pela letra I ou pela letra U. Significa que as outras letras não podem ser semivogais? Não. Já deixo uma dica aí para você também. A letra A é sempre vogal. A letra A é sempre vogal. Não há a menor chance da letra A ser semivogal. Não há. As outras letras, o E, o I, O, U, eles podem variar, passear entre vogal e semivogal, a depender da palavra em que eles estão sendo empregados. Essas letras estão sendo empregadas. A letra A é sempre vogal. Dentre as letras que sobram, né, que é o E, letra E, I, O, U, dentre essas, a que tem aquelas, né, que vão ter maior chance, maior probabilidade, tá? O A não tem a menor probabilidade, beleza, tiramos o A. Então, agora restam outras 4 letras. Destas 4, quais são aquelas que têm maior chance de virem como semivogais dentro de encontro vocálico? O I e o U. Por isso que a gente coloca aqui que os fonemas, os sons do I e do U, algumas vezes não serão vogais. Quando eles vierem apoiados em uma vogal, formando com ela uma única emissão de voz, ou seja, uma única sílaba, essas letras I e U tendem a ser semivogais. Então vamos lá, gente. Vamos entrar em alguns detalhezinhos aqui. Vogal. A vogal, o que nós sabemos até agora é que a vogal, o A é sempre vogal. O A sempre é vogal. Certo? A vogal é a base da sílaba. Ou seja, não existe sílaba sem vogal. Então, até a letra I e a letra U, por exemplo, que tem a maior probabilidade de ser semivogal. Se a letra I e a letra U estiverem sozinhas na sílaba, ou se não estiverem dentro de um encontro vocálico, estiverem perto de uma consoante, mas sem nenhuma vogal perto, etc., essas letras I e U vão ser vogais. Porque não tem nenhuma outra letra para competir com elas, entendem? É como se fosse uma competição. Na competição, quem tem mais chances de perder a vez e ser semivogal? O I e o U. Mas se não tiver ninguém para competir com eles, aí eles não perdem a vez. Por exemplo, na palavra ilha, o I está sozinho na sílaba. Se não existe sílaba sem vogal, isso estamos falando do fonema vogal, se não temos sílaba sem vogal, não tem como este I ser uma semivogal. Não tem como ele estar representando o fonema de uma semivogal, porque ele está sozinho, então ele precisa ter força. O som dele precisa ser forte, ele não está vindo apoiado em ninguém. Então, este I será o quê? Uma vogal. Agora, quando tivermos, por exemplo, a palavra coisa, onde este I ele está junto com o O, dentre o O e o I, na competição, quem tem mais chance de perder e ter que virar semivogal? O I. Tanto que quando falamos, a gente fala coisa. O I fica escondidinho. Ele tem ênfase, é o O, porque o O vai ser a nossa vogal, tá? Então, a semivogal, ela vai aparecer quando, gente? Em quais circunstâncias que vamos ter uma semivogal? Elas vão aparecer quando tivermos ditongos ou tritongos.
ditongos e tritongos. Por que nas outras circunstâncias não aparece? Porque se não tivermos encontro vocálico, como na palavra ilha, a minha semivogal, na verdade, não é uma semivogal. Ela vai ser uma vogal, certo? Porque não há uma outra letra para competir com ela. Se tivermos hiato, já já nós vamos ver isso, o hiato é o encontro de duas vogais, porque elas vão se separar na sílaba. Então, se separou na sílaba, vai ficar uma letra para cada lado, cada uma delas sendo uma vogal. Quando que eu vou colocar, então, minha atenção para analisar se há semivogal ou não? Quando eu estiver diante de ditongos e tritongos. Por quê? No ditongo e no tritongo é justamente o encontro vocálico, onde eu tenho letras que vão ficar juntas na mesma sílaba. E aí, se elas ficam juntas na mesma sílaba, acontece o quê? O conflito, a disputa. E uma delas vai ter que perder o posto de vogal e virar semivogal. Certo? Então, quando há essa disputa, quando eu tenho um encontro vocálico, onde essas letras vão ficar na mesma sílaba. Se elas ficarem sílabas separadas, não vai ter guerra, não vai ter conflito, ninguém perde o cargo. Agora, se elas ficam na mesma sílaba, tem conflito. E em quais circunstâncias elas vão ficar na mesma sílaba? Ditongo ou tritongo. Se eu não tenho ditongo ou tritongo, não vou ter semivogal. Certo? Beleza. E aí, vogal, som mais forte, semivogal, som mais fraco. Lembra que eu falei do conflito? De quem tem mais chance, menos chance de ser vogal, ser semivogal? Há uma seta que eu gosto muito de ensinar aos meus alunos, eu chamo de hierarquia das vogais. Quanto mais alto a minha vogal está na seta, minha letra, né, está na seta, mais chance ela tem de ser vogal. Quanto mais baixo a minha letra está na seta, menos chance ela tem de ser vogal. Então, o A é o quê? Repita ele comigo. O A é sempre vogal. Como ele é sempre vogal, ninguém perde para ele, ele vai até ficar fora da seta. Porque ele é sempre vogal. Ele sempre vai ganhar toda e qualquer disputa com letra. Então, ele fica fora da seta, porque ele já nem brinca mais, ele já nem disputa. Todo mundo sabe que ele vai ganhar. Então, deixa ele lá já no pódio dele, no número 1, top 1. Depois do A, quem tem mais poder, quem tem mais chance de ganhar, quem tem mais preferência na nossa hierarquia, quem é o sucessor? É o O. Depois do O, nós temos o E. Depois do E, temos o I, U, M, N, L. E depois disso tudo, lá no finalzinho, temos o U com trema. Antes de eu falar das outras, vou começar a falar de baixo para cima de algumas observações que precisamos fazer. A primeira delas, você deve ter pensado, Dani, o trema não existe mais. O trema não existe mais. Por que temos, então, o som ali, a letra com trema? Porque apesar do símbolo, o sinal gráfico do trema não existir mais, o som dele continua existindo. Por exemplo, você não fala 50, linguiça, tranquilo. Você fala 50, linguiça, tranquilo. Quem faz esse som do U mudar? É o sinal do trema. Ele não existe mais, mas o som dele continua existindo. Então, o som do U com trema tem maior probabilidade de todas as letras, assim, ele é o que mais tem probabilidade de ser uma semivogal. Depois dele, nós temos a letra L, a letra N e a letra M. E o L, gente. O L, coloca aí um símbolozinho do lado, uma observação de que a letra L, como som de semivogal, não é algo unânime entre os gramáticos. Porque este assunto aqui, como eu já falei para vocês, é um assunto que envolve pronúncia, fonemas, som, a maneira como as palavras, as letras são pronunciadas. A letra L, ela seria ou será considerada semivogal quando ela estiver no final da palavra, após uma vogal. Por quê?
Porque na hora de analisar a pronúncia, a fala, nós podemos dizer que a palavra pastel, por exemplo, seria pastel com U. Porque algumas regiões do Brasil, boa parte delas, inclusive, fala este L com som de U. Lembrando, a representação do fonema, é o som, não é a letra. Então, a letra L, no final da palavra, tem som de U, na maior parte das regiões do Brasil. Só que perceba que eu falei a maior parte das regiões e não todas as regiões. Por isso que nem todo gramático considera a letra L no final da palavra como U, ou como semivogal, porque há algumas regiões que não falam esse L pro U, faz um sonzinho do L, sabe? Ainda que seja de leve, por exemplo, pastel, não é tão carregado como eu falei aqui, porque eu estou forçando, mas dá uma puxadinha no L. E se a pessoa dá uma puxadinha no L, ela não fez som de vogal, ou melhor, som de semivogal, ela fez som de consoante. Sendo assim, o L pode ser considerado uma consoante quando ele estiver exercendo o som de U. É uma regra unânime que todos os lugares do Brasil falam assim? Não. Desta maneira, é importante você observar na sua prova qual é a linha de raciocínio que a sua banca tem. Se a sua banca puxa para essa linha de raciocínio ou não. Ela normalmente vai representar isso por meio do conteúdo bibliográfico, né, do autor que ela vai cobrar na prova, e das provas anteriores. Pelos conteúdos, pelas questões deste assunto das provas anteriores, você já consegue ter um parâmetro se ela puxa para esse lado ou não. E o M e o N? Palavras como bem, por exemplo, elas, na hora da pronúncia, a gente fala como se fosse assim, um E com tio e o I no final. Então, como a gente pegou uma consoante, mas na hora de pronunciar, pronunciamos como semivogal, esta consoante, sonoramente, pode representar, ou melhor, está representando uma semivogal. Então, aqui, por exemplo, nós teríamos um encontro vocálico, que já vou falar sobre isso, é só para não explodir tanto a sua cabeça agora. Deixa eu mais 2 minutinhos e ela vai explodir. Mas então, o N e o L, quando estiverem, principalmente no final da palavra, com som de semivogal, estas letras vão ser consideradas como semivogais, tá? Depois delas, nós temos o I e o U, que eu já falei aqui em cima, que são quase que sempre semivogais quando elas estão dentro de encontro vocálico do ditongo ou do tritongo. Temos a letra E e a letra O. Para que esta seta é importante para nós? Como ela nos ajuda neste conteúdo? Vou fazer aqui alguns exemplos. Se você encontra, por exemplo, uma palavra escrita assim, coisa, dividiu, coisa. Dentro da nossa seta, quem tem mais força? O O ou o I? Quem está mais no topo? Quem está mais perto do alto da seta? É o O. Então, ele tem mais chance de ser vogal do que o I. Sendo assim, eu tenho aqui uma vogal e o I semivogal. A mesma coisa, causa. Causa. Perceba, o A e o U. Quem está mais para cima na seta? É o A, então ele tem mais chance de ser vogal. Inclusive o A, sempre vogal, né? E o U tem menos chance, então semivogal. Certo? Agora, o I e o U, como eles estão na mesma linha hierárquica, o I e o U estão na mesma linha hierárquica, a gente considera que quem vier primeiro na palavra será a minha vogal. E quem vier depois, a minha semivogal. Certo? Então, por exemplo, na palavra... Deixa eu ver se aqui... Por exemplo, a palavra cuidar.
cuidar, o U vem primeiro. Cuidar. Então, o U será minha vogal e o I semivogal. Porque eles estão na mesma linha hierárquica, então eu vou considerar que quem vier primeiro na palavra é a minha vogal e quem vier depois, minha semivogal. Certo? O M, o N e o L estão na mesma linha hierárquica, mas eles sempre vão ser semivogais. Da mesma forma que o A não tem chance de ser semivogal, o M, o N e o L não tem chance de ser vogal, apenas semivogal. Certo? Então, aqui eu trouxe para vocês, gente, algumas observações sobre fonemas ainda, olha. O E e o O podem vir como semivogais, como eu falei para vocês, em alguns casos. Por exemplo, nível. Na palavra nível, o O, lembra que o O tem mais preferência? Então, o O vai ser minha vogal e o E minha semivogal. Porque dentro da linha hierárquica, o O está primeiro. Ah, mas o E veio primeiro na palavra. Isso de quem chegar primeiro só vale para o I e para o U. As outras letras vão esperar, vão considerar a seta, a flecha. Se a vogal vier sozinha na sílaba, ainda que seja o I e o U, elas vão ser vogais de verdade. Vogais de verdade, tá? Toda sílaba possui uma vogal, já falei com vocês aqui algumas vezes. E aqui, olha, as letras que eu vou destacar vão ser consideradas semivogais. Observe. Coisa, o I é semivogal, porque o O tem mais força, né? Na palavra caixa, o A é... Perdão. Eu falei que é destacar a semivogal, né? O A é vogal e o I, por sua vez, semivogal. Na palavra vem, o M vai ser semivogal porque tem som de I. Na palavra mãe, o E, ele é semivogal, tem som de I também. Então, se a banca perguntar se a letra E tem som de I, o fonema E, a letra E tem fonema I, sim, fonema, porque é som, né? A letra E tem fonema I, certo. Pão tem som de U. Útil tem som de U. Então, o L tem som de U. Pão, o O tem som de U, tá? Tomar cuidado com essas pronúncias que nós temos na nossa língua. Agora, para encerrar, vamos falar de fato sobre o encontro vocálico. Não tem como, novamente, estudar encontro vocálico sem entender o que é uma vogal, sem entender o que é uma semivogal e sem entender o que são fonemas, porque você precisa, neste conteúdo aqui, observar para além do que está vendo, observar também o que está ouvindo. Certo? Continuando. Encontro vocálico, como vocês já podem deduzir, é o encontro de vogais. Então, encontro vocálico é o encontro de vogais. Essas vogais, elas vão vir juntinhas, coladas dentro da palavra. E na hora de separar a sílaba, elas podem continuar juntas ou não. Isso vai depender da divisão silábica da palavra e, a depender disso, a gente vai classificar de uma maneira, mas entendendo o conceito geral de encontro vocálico. Quando temos vogais, letras, né, que representam vogais, que vão vir coladas dentro da palavra. Na hora de escrever, elas estarão uma ao lado da outra. E, gente, não confundir também encontro vocálico com dígrafo. Quando chegar na hora de falar sobre dígrafo, eu vou comentar isso. Porque, por exemplo, na palavra queijo, vou fazer aqui separado, ó. Queijo, para ficar melhor de vocês verem. Na palavra queijo. Temos o U, o E e o I. Eu posso dizer que o U e o E é um encontro vocálico? Não. Não posso. Por que eu não posso? Porque o U ali não tem som. Não tem som. Ó, queijo. Você falou o som do U? Em que momento? Você fala o som do Q, o som do E, do I, do J, do O. Do U você não fala.
E para ser encontro vocálico, eu preciso que as letras estejam juntas e que essas letras tenham sons sendo pronunciados. Se eu não tenho um som pronunciado de uma delas, eu não vou ter encontro vocálico. Então, aqui, a letra U é uma letra nula. Ela é uma letra que não tem som. Ela está ali para formar um dígrafo com o Q. E não para formar um encontro vocálico. Certo? Por isso que eu falei, para estudar esse assunto, não basta só eu confiar no que eu estou vendo. Eu preciso analisar o que eu estou falando, o que eu estou ouvindo, como essa palavra deve ser dita e como essas letras devem ser pronunciadas. Sendo assim, o U e o E não formam encontro vocálico. Quem vai formar encontro vocálico ali é o... Ih, ficou ruim de ver, né? O E e o I. Aqui há um encontro vocálico. No U não há. Certo? Agora vamos aos tipos de encontro vocálico. Temos 3 tipos: ditongo, tritongo e ato. O ditongo é quando eu tenho 2 sons vocálicos, não são letras, porque aqui, por exemplo, eu teria 2 letras e mesmo assim não seria um ditongo. Eu tenho 2 sons vocálicos na mesma sílaba. 2 sons vocálicos na mesma sílaba. Destes 2 sons vocálicos, um deles será semivogal e o outro uma vogal. A ordem aqui pode alterar, tá? Posso ter vogal na frente e semivogal depois e vice-versa. O importante é lembrar que destes 2 sons vocálicos, apenas um deles vai ser vogal de verdade e o outro vai ser semivogal. E aí, a depender desta posição que vier, eu posso ter um ditongo crescente ou decrescente. Se a minha semivogal vier na frente, eu vou ter um som crescente. Por que crescente? Lembra? Aqui, ó, na seta, ele está crescendo. A semivogal está embaixo, pulou para a vogal de cima. Se eu fui para cima, eu subi, eu cresci. Agora, se a minha vogal vier primeiro e a semivogal vier depois, eu vou ter um som decrescente, porque eu comecei na vogal em cima e desci para a semivogal, então eu estou decrescendo. Se comecei com semivogal, eu estou subindo, eu estou crescendo. Se eu comecei com vogal e fui para semivogal, eu estou decrescendo, estou descendo. Certo? Então, aqui, por exemplo, nível, série. Analisando essas 2 palavras, eu tenho uma semivogal e uma vogal. Como eu sei disso? Porque lá na seta, o A está em cima, depois o O, E, I, U, M, N, L e aqui embaixo o trema. Então, se eu comecei com E e depois fui para o U, eu estou crescendo. Série E, ó, comecei lá embaixo no I e subi para o E. Também cresci. E para decrescer, ameixa, ó. No ameixa, eu comecei no E e pulei um andar, desci um andar. Eu desci, eu decresci. Então, eu estou descendo. Ações, eu comecei no O e também desci um andar. Outro, eu comecei no O e desci 2 andares. Muito, aqui, eu estou na mesma linha hierárquica, no mesmo andar. Mas quem ganha? Quem está na frente. Quem está na frente? O U. Então, o U será minha vogal e o I, minha semivogal. Entenderam? E aí, gente, falando ainda sobre ditongo, vamos pular esses 2 tópicos do meio e vamos aqui para o final para a gente poder continuar na mesma linha de raciocínio. Nós temos o ditongo crescente, o ditongo decrescente, certo? Todos esses ditongos que eu coloquei nesses exemplos de cima, nível, série, ameixa, outro, esses ditongos ali, a gente pode considerar que são ditongos formados por vogais orais, certo? Ações, por sua vez, já é um ditongo nasal.
Ditongo oral será formado por vogais orais. E ditongos nasais vão ser formados por vogais com som nasal. Eu preciso que vocês saibam diferenciar isso, porque algumas bancas trazem esses detalhes e a gente às vezes vai ficar inseguro com a sensação de que não sabe, só porque esqueceu de um conceito que é até relativamente simples, porque a gente consegue juntar uma lógica dentro do raciocínio para entender. Qual é o... talvez seja um pouco mais difícil de compreender, eu quero uma atenção maior, em relação a essa primeira observação. A palavra ninguém, também, cantaram, amaram. Estas partes que eu destaquei, nós vamos chamar de ditongo nasal decrescente. Por que ditongo nasal decrescente? Porque vamos ter a seguinte situação. Na palavra ninguém, o E, ele é uma vogal. E o M será uma semivogal, porque tem som de I. A gente fala ninguém. E nem fala ninguém. Como é o som do M consonantal? M, tá? Se ele tem som de vogal, semivogal, né, ele será uma semivogal. Então, aqui ele tem som de I, sendo assim, este M é uma semivogal. A palavra também acontece a mesma coisa. O E é uma vogal e o M uma semivogal. A palavra cantaram, o A é uma vogal e o M também uma semivogal. Por quê? Este M dá um som nasal pro A. E ele, no final, vai ter um som de O com U. Vai ter um som de semivogal e não um som de consoante M. Amaram, a mesma coisa. Vogal com semivogal. Aí, observem. Eu tenho uma vogal, uma semivogal na mesma sílaba, certo? Se está na mesma sílaba, é ditongo. 2 sons vocálicos na mesma sílaba. Perfeito, ditongo. É nasal por quê? Porque ambos ali têm um som anasalado. O M está trazendo como se fosse um tio para a letra. Então, temos um som nasal. E por que decrescente? Porque em todos esses casos, temos uma vogal seguida de semivogal. Sendo assim, se eu tenho uma vogal e depois uma semivogal, eu tenho, então, um encontro decrescente. Outros exemplos de encontros nasais. Mãe, pão, põe. Todos esses também são encontros nasais. A diferença do de cima para o de baixo é que embaixo temos o tio, marcando a nasalidade, e em cima temos a letra M para representar esta nasalidade. Tomem cuidado com isso, porque há cerca de 10 anos, por aí, um pouco menos, eu fiz uma prova, não, tem um pouco mais, eu fiz uma prova e caiu isso na prova. Caiu, era a palavra bem. Não sei se era a palavra sem ou se era a palavra bem. Eu acho que era a palavra bem. E a palavra bem era o gabarito. A banca perguntando, pedindo para marcar a alternativa em que havia um ditongo nasal. E a palavra bem era o gabarito. Certo? Então, por favor, não erre mais, não erre esse assunto. Não deixe de lado esse assunto. Principalmente se você for da área de educação. Professores, auxiliar de creche, tomem cuidado, porque é mais recorrente, uma vez que nós ensinamos isso para os nossos alunos em sala de aula. Então, nada mais justo do que a banca conhecer o seu, aliás, analisar, né, avaliar o seu conhecimento acerca de algo que você mesma vai ensinar. Voltando aqui, tritongo, gente. Então, ditongo é um encontro de 2 sons, né? Ditongo, o tritongo. Tritongo será um encontro de 3 sons. 3 sons. Só que temos uma observação. Lembra que eu falei que na sílaba só pode haver uma vogal, ou seja, um som vocálico? Se eu tenho 3 sons vocálicos, significa que 2 deles vão ter que perder a disputa. Top 1 é só um mesmo. Não temos top 1 parte 2, top 1.2. É top 1.
Então, uma vogal e o restante é semivogal. Quem será a vogal desse rolê? O mais fácil é este. Por quê? A vogal, inclusive aqui está errado, apaguem aí, por favor. Aqui, a vogal é o do meio. Então, vai ser semivogal, vogal, semivogal. Certo? Então, no tritongo, eu tenho as letras da ponta sendo semivogais e a letra do meio sendo a minha vogal. Exemplos: Uruguai, iguais e enxaguei. Semivogal, vogal e semivogal. De novo, semivogal, vogal, semivogal, semivogal, vogal, semivogal. E para finalizar, o último encontro é o hiato. E o hiato, por sua vez, ele é até mais simples de analisar. Por quê? Ele será formado por duas vogais. E vogais letras e vogais fonemas. Ué, Dani, mas você falou que no encontro vocálico só pode haver uma vogal na mesma sílaba. Sim. Por quê? Qual é a questão do hiato? É que ele se separa. Nós vamos ter a união de duas letras, que são vogais, na palavra, e na hora de dividir a sílaba, vai cada letra para um canto. E como elas se separam, elas podem continuar sendo vogais. Elas não precisam brigar por nenhum pódio. Elas vão continuar podendo ser vogais. Então, aqui no hiato, eu vou ter a formação dele com duas vogais que vão estar juntas na palavra, vão ter realmente som de vogal, fonema vogal, e na hora de separar a sílaba, vai cada uma para um lado. Por isso, elas vão poder continuar sendo o que elas são. Elas não vão precisar perder o posto, mudar de forma, etc., só para continuar ficando ali na sílaba. Elas não vão se apoiar uma na outra. Elas são independentes. Exemplo, a palavra cair, junto na palavra, mas na hora de separar, olha, cada uma para um canto. A palavra dia, junta na palavra, mas na hora de separar, foi cada uma para um canto. Então, o i aqui não é semivogal, é vogal. Porque na hora... Ah, mas está perto do a. Certo, mas separou a sílaba, ficou separado? Vogal. Palavra pia. Gente, pia não é monossílabo não, tá? Pia separa. Então, um lado para o outro. Certo? Perfeito, pessoal. Espero que eu tenha conseguido ajudá-los a compreender a diferença entre vogal e semivogal e, mais ainda, a relembrar os conceitos sobre encontros vocálicos. Agora, eu espero você na próxima aula. Até já!